Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus que o nosso Mestre permitiu. E aqui nós estamos mais uma vez diante da sua presença para adorá-lo, para glorificá-lo e prestar homenagens ao nome do Senhor Jesus. Nós fomos criados para prestarmos louvores ao Senhor. Fomos criados para o louvor da sua glória. Por isso que o diabo tanto nos odeia, por isso que ele tanto quer nos destruir. Porque o lugar de adoração dele já não existe mais, e agora nós fazemos parte de adorar o Senhor. Ele morre de inveja contra a sua vida e contra a minha vida, porque o Senhor, Ele nos amou, Ele nos elegeu em Cristo e nos deu essa chance genuína de estar na sua presença. A honra, a glória, o louvor, a majestade pertence somente a Ele, e Ele derrama a sua unção, a sua graça, o seu óleo sobre os vasos de barro, e os vasos de barro são cheios da sua glória e cheios da sua unção. Por isso que nós profetizamos, porque a unção, a graça, o favor imerecido está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Amém. Epístola de Gálatas, no capítulo de número 4. Vamos traduzir alguns versículos bíblicos, alguns, que não são todos do capítulo 4, que dará para trabalhar hoje apenas 20 versículos. O capítulo 4 fala que o Evangelho nos isenta-nos da lei, a nossa filiação em Cristo, a nossa filiação em Cristo, o nosso Senhor e o nosso pastor. O versículo de número 1 diz assim: digo, pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, fala glória a Deus. Glória a Deus. Tem algum menino aqui nessa noite? Tem alguma menina? Não tem nenhum menino, nenhuma menina. Mas olha aqui que Paulo fala: enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Em nada difere do servo, do empregado, do funcionário. Por quê? Porque o poder ele não tem na mão dele. Enquanto ele é menino, ele não sabe da responsabilidade que ele vai ter um dia. Não sabe o que tem reservado para ele lá na frente. Então Paulo está dizendo: digo, pois que todo o tempo em que o herdeiro, tem herdeiro aqui nessa noite? Tem herdeiro? Quem falou que tem herdeiro aqui? Tem? Amém, louvado seja Deus. Digo, pois que você é herdeiro, aleluia, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, ainda que ele manda em tudo, ainda que todos os bens vão vir para ele, enquanto ele é menino, ele não tem responsabilidade daquilo que um dia vai ser dele. Veja só que Paulo, a profundidade do capítulo 4 de Gálatas, mas está debaixo de tutores, de pessoas responsáveis, de mestres, está debaixo de tutores. Quem é o tutores das crianças hoje? Os pais, os avós, não é verdade? Os avós, os tios, está debaixo de tutores e curadores. Você sabe o que é curador? Alguém sabe? Essa palavra jurídica de curador. E alguém que está ali administrando os bens dessa pessoa. Curador, debaixo de curadores. Até ao tempo determinado
Louvado seja Deus. Existe um tempo determinado pelo Pai, e esse tempo, quando chegar, o Pai vai te abençoar poderosamente. Que coisa interessante, aqui está trazendo isso para o lado espiritual, está falando da época da lei, a época antes da graça, antes de existir a graça, antes da graça salvífica de Cristo. Nós estávamos debaixo dos rudimentos da lei, estávamos presos nas ordenanças, nos ritos, nos rituais, em todo o vento de lei. Agora, Paulo está dizendo, num tempo determinado pelo Pai, assim também nós, verso 3, assim também nós, quando éramos meninos, aqui está falando de coisas espirituais, entenda bem, quando éramos meninos, debaixo dos rudimentos do mundo, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Um homem sem Deus é uma tristeza, não é verdade? Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus é uma tristeza. Ele faz coisas que muitas vezes ele não quer fazer, Ele ainda está preso debaixo dos rudimentos do mundo, reduzido à servidão. Essa pessoa é serva, é escrava, debaixo de rudimentos do mundo. Mas graças a Deus que isto caiu por terra. Graças a Deus que essa parede de separação caiu na minha vida, caiu na sua vida. Graças a Deus que essas escamas caíram dos seus olhos, e agora você foi iluminado pela graça de Cristo, pela graça do Senhor, não é mesmo? Aqui está falando das pessoas que estavam presas no mundo, em seus rudimentos, em suas doutrinas, em suas filosofias, em sua maneira de pensar. Louvado seja Deus. O verso 4, olha que coisa linda esse versículo 4 para você guardar na tábua do teu coração. Mas vindo a plenitude dos tempos, olha que coisa linda. Mas vindo a plenitude, estava tudo pleno. O mundo estava evoluindo na plenitude dos tempos. Louvado seja Deus. Deus enviou seu Filho. Você pode dar glória por isso? Graças a Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude, como tudo se cumpriu. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo estava evoluindo filosoficamente, militarmente, economicamente. Existia um grande império mandando na época, que é considerado o maior de todos até os dias atuais, que é o Império Romano. Cristo nasceu na época do Império Romano, na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho lá do céu, o Espírito Santo desceu sobre aquela mulher, a virtude do Altíssimo a cobriu, louvado seja Deus, e ela foi cheia do Espírito Santo, louvado seja Deus, nascido de mulher sob a lei, louvado seja Deus, para remir os que estavam debaixo da lei. Não é aquela música do Raul Seixas, cowboy fora da lei? Aqueles que estavam fora da lei, aqueles que viviam segundo os seus pensamentos malignos, aquilo que Paulo falou, Efésios 2 foi lido, se diz aqui, em outro tempo nós andávamos
segundo o curso deste mundo, segundo os pensamentos que vinham sobre a nossa mente, para cumprir. Nós que estávamos mortos em ofensas, em pecados, mas Ele nos vivificou através da pessoa soberana, excelsa, magnânima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Jesus nasceu sob a lei, na plenitude dos tempos, de mulher, para remir todos aqueles que estavam debaixo, sob a lei, nascidos debaixo da lei, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Tem filho aqui? Tem? Aonde? Tem filho aqui? Se tem filho, você é herdeiro. Se você tem herança, você tem um pai. Aleluia. Você já não está mais diante de tutores, de curadores. Você está diante do Pai. Você pode orar ao Pai. Aleluia. A sala do trono está aberta. Não precisa mais de cortina. Não precisa mais de véu. Está aberta. O santuário está aberto. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está diante da arca celeste, com o seu incensário na mão e a fumaça subindo diante do trono. O trono da graça está aberto. Ore ao Senhor e Ele te responde, que Ele te perdoa, que Ele te absolve, que Ele faz novas todas as coisas. Eis que cria uma coisa nova na tua vida. Aleluia. Louvado é o Eterno, de geração a geração. Como diz a Daniel, sempre eterno, a Ele a honra, a glória, o louvor sempre eterno. Tem filho aqui, nós fomos adotados pelo Pai Celestial. O Pai te abraça, né? O filho levantou os olhos, talvez chorou, a Bíblia não fala, mas chorou com certeza, e pensou: voltar-me-ei e terei com meu pai, irei de novo à casa de meu pai, e vou dizê-lo, olhando nos seus olhos: papai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim apenas um jornaleiro de tua casa. Levantar-me-ei e terei com meu pai. E quando o pai viu o filho, ele o abraçou gostoso. O Espírito expressamente está dizendo aqui: clama ao Abba, Pai. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, te ama com amor incondicional, né? Os caras deram o nome de ágape, né? Para tentar traduzir o que significa. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém já ouviu aquele passarinho chamado sabiá? Alguém conhece? Quem morou em sítio? Agora eu estou sabendo quem é o sabiá. Se eu ver um sabiá, eu sei quem é o sabiá. Pronto, acabou. Tem até um poema de Camões, né? Fala sobre o sabiá. Lá na minha terra tem parreiro, né? Que canta o sabiá. Deixa eu falar. Olha só como que as coisas de Deus ela é extraordinária. Alguém já ouviu falar sobre aquele tio? Alguém sabe o tio? Tinha um bichão que tem um rabão. Rapaz, ele levanta aquele rabo assim, ó. Já viu? Você não viu, né? Ele levanta o rabo assim e bate no cachorro, chora. Coitado da zuquinha. Tá. Onde eu trabalho, lá no meio das lenhas, né? Lá tem muitas árvores, né? É tipo quase uma floresta no fundo, né? Quem conhece, lá pro lado do aeroporto, né? Lá é tudo, vai até lá do lado das Três Vendas, Parque Luiz, não é isso? É pra lá, né? Para aqueles lados. E lá tem muito tiú, e os bichão aí, cada bichão assim, com aquele rabão, a sabiá para defender o seu filhote, o ninho dela, ela pula atrás dele e pica o rabo dele.
pica as costas dele e taca ele para correr. É a proteção. É assim Deus na minha vida, é assim Deus na sua vida. Quando o astuto, o inimigo, o sagaz, Satanás, ele se levanta contra a tua vida, o Pai te defende, Ele te ama, Ele tem um amor assim, é um amor incondicional, um amor que não tem limite, não tem fronteira sobre a vida do homem. Quando o homem reconhece, como eu reconheci, graças a Deus, reconheço esse amor na minha vida, ainda que eu não mereço, mas eu reconheço que Ele é o meu Senhor, que Ele é meu pastor. Fala igual Davi falou, Salmo 16, verso 2: disse a minha alma ao Senhor, não possuo outro bem maior além de ti. Levante a mão e glorifique a Ele. Ele merece a honra e a glória. Aleluia. Você foi adotado, aleluia, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, deixa eu traduzir isso aqui, para aqueles que não tinham salvação. É isso que Paulo está dizendo, né? Para remir aqueles que estavam sem salvação debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Louvado seja Deus. E porque sois filhos, o verso de número 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Olha que coisa linda! Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. O Espírito Santo está na sua vida. O Espírito de seu Filho, Deus enviou aos nossos corações. Por isso que você vence, meu santo. Por isso que você suporta, minha santa. Porque Deus enviou o seu Espírito de seu Filho nos nossos corações, que clama: Abba, Pai. Oh, que coisa gloriosa, que coisa linda, que coisa extraordinária. Abba é aramaico e significa Pai. Pai. Jesus, toda vez que se referia ao Senhor, era Abba, Pai. É um termo aramaico que significa Pai. Louvado seja Deus. Então você tem um Pai, você tem um dono. Ninguém pode mexer com você. Se mexer com você, Ele vai mexer com o seu Deus. Aleluia. Deus tem ciúmes de você. Deus tem zelo da tua vida. Sabe por que Ele tem, irmão? Porque Ele pagou um preço muito alto na tua vida. O preço dele foi a humilhação, foi o ultraje, foi a vergonha, foi o partículo da cruz, foi pendurado naquele madeiro maldito, sentença de morte romana, morte capital, pena de morte. Mas ele se enfermou naquela cruz, ele se amaldiçoou nessa cruz, para que nesta noite você o glorifique e seja o bendito do Pai, o bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem bendito de Deus nesta noite. Você é um bendito, você é uma bendita. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você tem o Espírito de Cristo na sua vida. Quem é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo, que está dentro de você, que testifica que você é salvo, que testifica que você tem um Pai que cuida de você em todos os momentos da sua vida. Eu não tive um pai, não, tive um pai biológico, né? Mas eu não tive um pai presente, que cuidou de mim, que me ensinou o que é a vida. Eu tive. O pai que eu tive foi com 18 anos, quando eu fiz, quando eu saí do guerreiro de Macuba, entrei dentro da igreja do crente, aí eu descobri que eu tinha um pai. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que alguém me amava. Nunca tinha ouvido isso, nem, deixa eu falar, nunca tinha ouvido. Um dia um crente olhou dentro de mim e falou: Jesus, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Isso que me deixou intrigado, eu nunca tinha ouvido isso. Eu fui criado num sistema multi, sistema muito sistemático, bruto, sistemático. E daqui a pouco um camarada simples e falou que Jesus me amava. Eu falei: como que será que é esse negócio que Jesus me ama? Depois eu fui descobrir que lá na cruz do Calvário Ele levou o meu pecado, a minha maldição, a minha miséria, e me levou por, olha só que privilégio que eu tenho, irmão, de ser um sacerdote no altar. Isso é para poucos, né? Tem gente que diz que é, mas não é, a gente sabe que não é, né? Mas para quem Deus chama,
para quem Deus capacita, para quem Deus dá unção e tem a convicção, ele sabe que tem um Deus na sua vida, que tem um Senhor, que nós temos um que cuida de nós. O camarada pode ser o pior dos homens, e ele abrir espaço, o Senhor adota ele e o perdoa, não é verdade? O pai não perdoou o camarada lá que gastou todo o dinheiro no mundão e na vadiagem? Não perdoou? Perdoou. Deus perdoou o malandro que matou Isaías Serrado, meteu a serra no caminho, matou o profeta Isaías. Perdoou. Deus perdoou. Ele se arrependeu. Se houver espaço no seu coração, Deus irá fazer uma obra poderosa. Se tiver espaço aí, meu filho, se tiver espaço, ele vai entrar, porque ele não é atrevido, ele não é ladrão. O ladrão, ele arromba a porta, ele abruptamente arromba a porta e quer entrar assim loucamente, né? Mas o nosso Deus não. Ele te dá um tempo. Você tem um tempo aqui na terra, todos nós temos um tempo. O nosso tempo chegou, porque nós já aceitamos a missa. Enquanto o camarada está vivo, respirando, ele tem tempo. Depois que terminou, tirou o fôlego, já não tem mais tempo, né? A gente não vai fazer mais nada. Mas enquanto há vida, há esperança. Ainda há esperança para aqueles que estão em situações mais sobre-humanas que você possa imaginar. Jesus perdoa. Perdoa, não perdoa? Deus endurece os corações, porque o Espírito de Deus está aqui dentro, né? Está escrito aqui, não é eu que estou falando, é a palavra da visão. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava Pai. Eu olho para Raabe e fico admirado, porque Raabe, eles ouviram, porque Jericó tinha um rei, e lá ninguém entrava e ninguém saía, porque Israel vinha lambendo todo mundo, Israel vinha passando por cima de todo mundo, e a Bíblia fala que eles estavam desmaiados, eles estavam tremendo de medo de Israel. Raabe que falou isso para os dois espias, Salmão, eu não lembro o nome do outro, falou para os rapazes que o povo daquela terra estava desmaiado diante do Deus de Israel, porque tinha ouvido falar o que o Deus de Israel tinha feito no Egito, o que o Deus de Israel tinha feito com Og, rei de Bassã, agora Deus tinha destruído os amalequitas e Amaleque, e tinha feito um mau estrago. Eles estavam morrendo de medo, e Raabe não morreu de medo. Raabe ficou admirada, Raabe ficou apaixonada. Eu nunca conheci um Deus assim, eu quero aceitar esse Deus. E quando ela ouviu a palavra e ela teve a oportunidade foi porque os mensageiros chegaram, aqueles que deu as boas novas estavam na casa dela, e ela escondeu, ocultou os mensageiros do Senhor, e ali ela falou: olha, eu quero uma garantia que minha família não vai morrer, que meu pai, minha mãe, meus irmãos não vão morrer. Quero uma garantia. Eles falaram: então tá certo, coloque um fio de escarlata diante da porta, e assim que, se você não denunciar este negócio, você e sua casa será salva, você e sua casa, ninguém perecerá. O engraçado é que Josué, juntamente com os sacerdotes, juntamente com o povo, rodeou a cidade 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, e depois na última mais 7 vezes, e os levitas, os sacerdotes tocaram a trombeta, e a Bíblia fala que a casa de Raabe era em cima do muro, o muro veio abaixo, e a casa de Raabe não foi destruída. Não sei como que Deus fez um terremoto que deu ali, que caiu os muros de Jericó, caiu, que eram os mais poderosos da época, caiu, e a casa de Raabe era em cima do muro. Que negócio louco é esse? É igual dar um terremoto, cai tudo, e esse salão fica intacto, né? Foi assim que aconteceu. Israel entrou destruindo tudo, e abriram as portas, e Josué falou: vai lá, abra as portas da casa de Raabe,
devida a ela, seu pai, sua mãe e seus irmãos, porque confiaram no Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus entrou na vida no coração daquela mulher, e naquele momento ela foi adotada como filha do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus está dentro de você? Está, acho que está, não tenho dúvida, porque Jesus, Ele enviou no meu coração, nos nossos corações, no seu coração, o Espírito de seu Filho, aleluia, que clama Abba Pai. No verso 7: assim que já não és mais servo, mas filho. Você já não é mais servo, você é filho, filho de Deus. A patente que você tem hoje é muito elevada, meu filho. Muitos não têm esse discernimento, muitos crentes não têm, e fica aí mendigando aí com a cara caída no chão. Se a Bíblia está dizendo claramente aqui, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ué, se você é filho de Deus, se você aceitou a Cristo, você faz parte das bênçãos de Cristo, você participará das bem-aventuranças de Cristo. Que coisa linda, né? Cristo falou: muitos virão do Oriente. As pessoas têm que entender sobre o céu, o que será. O mundo não acaba, não existe. Isso aqui não acaba. O que vai acabar vai ser o sistema que governa o mundo, que é o Deus do século, que é o diabo que governa, que usa os homens. Isso aí vai acabar. E quando isso acabar, isso volta na ordem original do Éden, vira um paraíso. Tem lugares aqui que é um paraíso. Onde eu moro lá é um mini paraíso. Pena que está na tutela do. Deixa eu falar. Entendeu? Isso vai voltar a ser um paraíso. E nós vamos viver sobre a herança de Cristo. Quem é a herança de Cristo? É tu. Sabia? Não está escrito que os filhos são herança do Senhor. Nós somos filhos de quem? De Deus. Então nós somos herança do Senhor. Pronto, velho. É isso que está escrito. Você é herança de Deus. Bata no teu peito. Não esmoreça. A palavra que está dizendo claramente que você é herdeiro de Deus por Cristo. Você estará na eternidade. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para colocar em lugares para testificar das grandezas de Deus. Deus colocou Daniel diante do maior imperador da época. Nabucodonosor era o maior imperador, era o que mandava o mundo, como era na época do Império Romano. Nabucodonosor era o que mandava o mundo, era o rei dos reis. E Daniel, diante dele, testemunhou das grandezas de Deus e dos prodígios de Deus, e não negou a sua fé, dizendo que a cabeça de ouro era ele era a cabeça de ouro. Mas lá no pezinho da estátua, que ferro e barro, e a pedra tirada da montanha, sem mãos, bateu nos pés da estátua, destruindo o ferro, o barro, destruindo o bronze, destruindo a prata, destruindo o ouro, e esta pedra ela foi virando uma grande montanha, e essa montanha foi crescendo, e ela se tornou enorme. E Daniel falou assim: este é o reino de Deus que nunca terá fim. Você é herdeiro de Cristo? Eu sou herdeiro de Cristo. Como pode Deus tratar um homem como eu? Idólatra, ruim, idólatra, ruim. Só que Deus conhece o coração. Idólatra, ruim, ignorante. Era tudo que não prestava. E me iluminar tão novo. Você imaginou se eu tivesse me iluminado lá atrás, com pouca idade? Será que teria acontecido? Deus, Ele conhece o seu coração,
conhece os nossos corações, por isso que Ele enviou o Espírito de Cristo sobre o seu coração. Aleluia. Às vezes a sua oração, né, é que você não vê. Às vezes a sua oração, ela coloca legiões de anjos ao lado da tua família. Você entende? Aí o cara fala assim: ele tem sorte, ele tem sorte. Já viu os caras falando assim, né? Tem sorte dele, né? Primeiro tem que ter Deus, depois perseverança, porque o que o homem planta, ele colhe. Semeou, vai colher lá na frente. Só que tudo tem uma consequência, mas quando o homem é arrependido, quando o homem é perdoado, e ele sente no seu coração a presença de Cristo na sua vida, ele muda as suas estruturas, né? Físicas, espirituais, de tudo quanto é tipo. Eu parei aqui, primeiro que, certo? Assim que já não és mais servo, mas filho, esse és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 8. Mas, quando não conheceis a Deus, quando nós não conhecemos a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses, como eu acabei de dizer agora aqui, né? Eu tinha uma crença imposta por tradição, né? Imposta por tradição. Aí o camarada segue uma tradição, mas ele nem sabe de nada. Ele vai seguindo. Meu pai é parmeirense, então eu sou parmeirense. Grande coisa. Meu pai é flamenguista, não tem isso. Corintiano, né? É igual Maria velha nas outras. Você tem que ir atrás da fonte. A fonte é Cristo. Eu me curvava as imagens, eu tinha inúmeras, não tinha pouco, não, tinha um monte. Eu era adorador das imagens de escultura. Eu tinha tudo quanto é fita, para tudo quanto é lado, cabelo comprido, pescoço cheio de isso daqui. Mas um dia que eu vi aquela velhinha falando para mim que aquilo não era de Deus, eu falei: minha mãe falou que o homem não tinha que ter cabelo comprido, o homem tinha que ter cabelo curto. E eu fui aprendendo, e realmente Deus, quando ilumina o coração de um homem, ele muda. Então, noutra época, nós servíamos aos outros deuses, que não era Deus, né? Paulo está dizendo, até ele está dizendo, mas quando não conheceis a Deus, verso 8, servis aos que por natureza não são deuses, mas agora, daqui para frente, doravante, verso 9, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, as quais de novo quereis servir? Não tem uma gente que começa aqui depois da abandona. Eu aceitei Cristo, eu sou crente, eu fui batizado, é o manto, é o replé, é a visão, pega a visão, umas conversas. Daqui a pouco você está nesse do manto, da visão, do roubo, não sei o que, do maná, disso. Aí você pega um tempo, o camarada cereal vai vir em outro lugar, que nem está mais servindo a Deus. Tem um monte de gente que é assim, ela começa e depois quer voltar aos rudimentos do mundo, né? Crente não tem parte com o incrédulo, com o incrédulo. Cristo não tem comunhão com Belial, não tem como. Você não pode adorar a Deus e as imagens de escultura, né? Você não pode adorar a Deus e ao diabo, não, é um ou outro. Então, aqui os Gálatas foram alguns colocaram nos corações dessas pessoas, alguns tentaram seduzir a eles a voltar aos ritos da lei de Moisés, voltar à circuncisão, aos ritos da lei. Então Paulo está dizendo, como que vocês, conhecendo a Deus, sendo conhecido de Deus,
como tornar outra vez esses rudimentos fracos, esses ritos pobres, as quais de novo quereis servir? Guardai dias. Aqui, Paulo fala guardai dias. Tem um cara que fala, você tem que guardar o ar, você tem que guardar o tal. Tem gente que guarda dia. Tal dia é isso. Paulo está dizendo guardar dias. Paulo está falando para quem aqui? Para os Gálatas. Quem são os Gálatas? São estrangeiros, não são os originais de Israel, porque quem guardava dias era Israel. Aqui não, aqui era aqueles que nasceram lá na Anatólia, na Turquia, né? Naquela região. Então a Bíblia fala claramente a este povo: como que vocês querem voltar a esses rudimentos? Servir, guardar dias e meses, tempos e anos, né? Eu guardo o dia. Que dia o que, rapaz? Todos os dias são iguais. Se não tiver Deus na sua vida todos os dias, é vã a sua estadia na terra. Você tem que ter um coração íntegro, um coração reto e inclinado para adorar o seu Senhor, não é mesmo? Para adorar o seu Senhor, tem que adorar a Deus na beleza de sua santidade. O que a palavra está dizendo aí, irmão? A palavra está dizendo isso e isso. Então tá bom, vamos pela palavra. A palavra está dizendo isso e isso. Então aqui não é a palavra. Não, deixa aqui. Deixa aqui. E a palavra? Lá, filho, vai para lá, sai daqui. igual a irmãzinha, sai de ré para trás, né? Lembra? Sai de ré para trás, manda embora. Não é palavra. Cristo falou isso para o diabo: está escrito. O diabo não, olha, está escrito. Está escrito. Você está agindo pela palavra? Se está na palavra, está tudo certo. Falar em palavra, tu lembra do casamento que eu falei aqui, do cara, disse tal. O camarada disse, né, casar, tem que dar umas pintadinhas, né? E tal. Depois eu conversei com o cara vai casar agora, dia 17 de janeiro. Vai mandar um convite para mim, um convite para tu também. Ele já falou para mim, mandou um convite para tu. Vai casar. Eu falei: filho, você não tem pastor, não? Você não lê Bíblia, não? Tem que ler Bíblia, filho. O que vale é o que está escrito. Agora que você está falando bobagem sem conhecimento, então não fala. Primeiro pergunta, está escrito isso na Bíblia, pastor? Ele pergunta para o pastor, ele tem os pastores aí. Né? Se não pergunta, como que o cara vai falar um negócio se não tem base? Então, palavra, Bíblia, tem que ter a palavra de Deus. Guardar dias e meses, tempos e anos. Agora Paulo está dizendo assim: eu tenho receio, aqui no verso de número 11, a perplexidade de Paulo. Paulo ficou perplexo com esse povo aqui, porque eles não estão certinho daqui a pouco de dizer: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Será que eu perdi meu tempo pregando o evangelho aqui? É isso que Paulo está dizendo. Tem trabalhado em vão para convosco? Irmãos, honramos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza do quê? Da carne. O que está dizendo na sua Bíblia? Fraqueza? Fraqueza? Na sua está dizendo o quê? Fraqueza também? Na sua? Em outras Bíblias fala enfermidade. Em outras Bíblias se traduz enfermidade. Então provavelmente Paulo estava doente aqui. Paulo tinha algum tipo de enfermidade. Alguns dizem que poderia ser uma deficiência física, né? Talvez pelo apedrejamento que ele teve, ou malária, o tal do espinho na carne. Então Paulo exalta esses irmãos aqui agora, porque a gente tem que exaltar sim certas pessoas. O elogio tem que ser feito aberto, elogio cristão,
Não elogio puxa-saco, não veio para essa escolinha, não. Elogio cristão. Paulo elogiou eles aqui. Quando tinha que repreender, ele repreendia, mas Paulo elogiou. Veja só. Bem sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando enfermo na carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Eu acho que o Paulo aqui estava mal, hein? Estava muito mal. Alguma coisa tinha acontecido com ele, né? Ele estava enfermo. E os irmãos da Galácia, eles não desprezaram Paulo. Eles apoiaram o apóstolo. Eles ficaram do lado do servo de Cristo, do homem de Deus verdadeiro. Eles ficaram do lado e apoiaram. Eles não olharam segundo a visão dos olhos, porque tem gente que olha, né? Samuel bateu os olhos em Eliabe, né? Bateu os olhos em Samar, vixe, né? Aqui não. Paulo estava em situações adversas, doente, enfermo. Vamos lá em doença. Então, quantas vezes eu fiquei doente aqui? Não, não, pastor, vai pensar. Vou pensar um pouquinho. Quantas vezes eu preguei sem condições, eu estava apanhando o Paulo, né? Doente, ruim. Aqui é Paulo. Esses irmãos aqui apoiaram a Paulo, não rejeitou a Paulo, porque aquilo lhe constrangia, ele estava enfermo. Agora a Bíblia não fala que situação que era, mas eles receberam a Paulo como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, coisa linda, né? Coisa gloriosa. Louvado seja Cristo. O versículo do número 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os olhos que vos imitarei. Ou seja, os irmãos aqui corriam tanto com ele, que faziam tanto sacrifício para ajudar ele, e ele dava testemunho e ele falava, né, que esse povo aqui corria, lhe ajudava. Por isso que Paulo estava tão perplexo com essa igreja, porque eles mudou muito por causa de certos tipos de gente que se introduz com ele. Sempre vai existir isso, né? Se essa igreja crescer, com ter 100 pessoas, 150, 200 mil, vai ter problema, mais problema ainda, porque vai ter as opiniões adversas, vai ter as conversas atravessadas, e existe tipo de coisa que infelizmente machuca outras pessoas e leva essas pessoas do outro lado, e elas não pautam pela verdade, sempre procuram um caminho mais fácil, né? Então, Paulo está tratando aqui, ele vai falar desses caras daqui a pouco, entendeu? Que introduziu no meio dos irmãos com discurso falso, né? Com amor falso, mas Paulo não, Paulo era um sincerão, né? O sincerão muitas vezes não é bem aceito, né? Eles botam mais do elogio, da mutreta, né? Mas o sincerão muitas vezes ele não é bem aceito em lugar nenhum, porque o sincerão não faz merda com ninguém, ele fala mesmo. É aqui que o tal do Paulo está dizendo. Fiz-me acaso vosso inimigo, verso número 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles, olha aqui, ó, eles têm zelo por vós? Eles têm zelo por vocês? Não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Eles estão fazendo média com vocês, para vocês fazer média com eles, porque eles estão falando o que vocês querem. Agora eu estou falando a verdade, eu estou trazendo a verdade, e eles são falsos, são obreiros fraudulentos, são cães famintos, né? Devoradores da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas.
Essa é a grande verdade. Olha o que Paulo fala, verso de número 18: é bom ser zeloso, é bom amar, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Paulo, ele não mudava, ele amava a igreja, porque ele era como se fosse o próprio Cristo, né? Ele agia como o próprio Cristo agia. Você vai ver que ele, as mesmas coisas que Cristo fez, ele também fez aqui, né? Só que Paulo era humano, né? Humano cheio do Espírito de Cristo na sua vida. Quando o Espírito de Cristo, irmão, eu não estou falando bobagem, não. Quando o Espírito de Cristo está na sua vida, a divindade habita em você. Você pode agir como a divindade agir. Você vai ter alguns atributos que a divindade teve. Se o Espírito do Filho de Deus estiver dentro de você. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que tem uma dor de parto? Me fala aí, você que fez. Fala. Muito forte? Só isso? Tem mais alguma coisa a acrescentar? O que é dor de parto? Você já teve dor de parto? É? Eu tive. Como é que é? É uma dor insuportável. Insuportável? Me fala. Dor de parto. E o que mais? Tem mais alguma coisa? Além da dor, tem mais alguma coisa? Existe ânsias, angústia? Não existe? Mas Cristo que falou. Mas Cristo está errado, será então? Que a mulher, quando dá para dar à luz, tem angústia, tem isso, tem aquilo, não tem não. Cristo que falou, não fui eu não. Cristo que falou. Não fui eu que falei, não foi Jesus que falou. Eu fiquei ansiosa. Mas olha só, Paulo não é mulher, cara, não é um negócio desse. Então o negócio não é fácil, não. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu por acaso ele é mulher? Para falar um negócio desse? Olha só. Ele quer dizer que ele sofreu. Pois é, ele comparou isso, esse sofrimento, essa dor, e essa dor dele lhe causava ânsias, preocupação. Você sente preocupação? Eu tenho um filho que é desviado. Você não tem preocupação se ele morrer e vai para o inferno. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. Eu tenho um ente querido, que eu amo ele, e eu oro para se converter, mas ele se converte, não tem. É isso que Paulo está querendo dizer. Esse povo ia perder a salvação. E Paulo está dizendo claramente que ele sente as dores de parto até que Cristo seja formado neles, em vós. Ele era zeloso, ele era honesto, ele era um briguento da Silva mesmo. É isso que Paulo era, o defensor do Evangelho, o advogado de Cristo, o jurista da palavra, o apologista da verdade. Era Paulo, louvado seja Deus. E Deus quer levantar Paulos, Deus quer levantar homens, Deus quer levantar mulheres que têm esse mesmo sentimento. Você tem sentimento pelas almas, você tem chorado pelas almas, você tem pagado preço, você tem chorado. É isso que Cristo quer que você tenha, esse sentimento entranhável, esse sentimento inerente, intrínseco. É isso que Deus quer. Agora, ser religioso, cheio de formalidade, é desgrama. Crente cheio de religião, é desgrama. Crente ruim, sai, não liga para ninguém. Então, Paulo era um camarada disposto a brigar por causa do Evangelho. Paulo está brigando aqui, viu? Isso aqui é briga. Isso aqui não é. É que você nunca viu muito espiritual guerra. Não é o amadinho, tem esse negócio de amadinho. Tem uns camaradas aí que inventou umas doutrinas de filosofia que o crente, porque o cara não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Né? É guerra. Você está numa guerra espiritual. No ano de 2000,
levou um tiro daquele revólver chamado 765, aqui em Tupã. Ele levou um tiro, o tiro entrou aqui, ó, nesse lado da nuca aqui, e a bala alojou do outro lado. Não afetou nada. O médico falou: foi um milagre, que ele poderia ter morrido ou ficado paraplégico. Ele levou um tiro, a queima-roupa. E eu fui buscar ele lá no Hospital São Francisco. O José Luiz é testemunha disso. Depois você pode perguntar para ele. José Luiz, o cantor, que foi casado com sua sobrinha. Cuidei desse rapaz. Ele me chamava de pai. Ele tinha 18, eu tinha eu com 26 anos tenho um filho. Com 18. Era um lutador negão, inveterado no crime. Né? Fazia parte do crime mesmo. Os irmãos foram todos, a maioria morta. O crime cresceu no crime. E ele se converteu. O Zé Luiz estava um dia, tá? Pode perguntar para ele. E eu peguei ele, levei para a casa da irmã Marlene, que era lá na Unesco. Ele ficou um tempo lá. Ele tinha uma namoradinha aqui, não queria ir embora. Por causa da namoradinha, os caras queriam matar. E ele não ia embora, vai embora, não vou. E se batizou. Batizou bonitinho, certinho. Nós fomos para o culto. Eu não lembro o dia, mas nós fomos para o culto. Estava um calor puluando. Fomos para a casa da irmã Marlene. E ali nós ficamos lá até meia-noite, 11h30, meia-noite, conversando. A mulher do Zé Luiz hoje, aqui está comigo hoje, ela catava ele e pegava ele com a mão: ó, isso aqui é de Deus, não, isso não é de Deus, isso não pertence a Deus. Ah, porque lá no céu não tem isso, no céu não tem aquilo. E foi falando, tal. E a sua cunhada? Ele odiava a cunhada, queria matar. Eu odiava. Aí ele falou: não, eu me batizei, eu limpei o meu coração, eu já não tenho mais nada com ela, já perdoei ela. Limpou o coração. E deu aquele testemunho bonito. Falei: foi bom. Falei: eu vou com você. E me acompanhou. Quem sabe onde eu resto lá para baixo da faculdade, perto do asilo do velho Zé, onde vai fazer a conta? Na casa de esquina, até onde eu morava, vai dar um quilômetro. Aí devemos, meia-noite e pouco, e fomos lá na esquina, onde o supermercado tinha um guarda, e o guarda era amigo da gente, conversando com o guarda. Ele deu testemunho para os guardas, falou que se batizou, porque foi uma bala que o camarada dele ensinou a cidade, era perigoso, e que isso, que aquilo, que agora ele era crente, que batizou, tal. E foi indo. Eu falei: cara, eu vou dormir. Eu falei: tá bom. E entrei e ele desceu perto da escola, o Irene, na rua do Poço Saúde, pertinho lá no futebol. Eu escutei: tá. Aí o coração. Falei: ah, meu Deus. Os caras já fizeram tocar. Ele viu. A gente viu, os caras esperou ele voltar. Ele levou um tiro daquela bala Dum. Eu ia falar bala Dum. A bala Dum não sei se alguém conhece. Ela, pode dizer, ela entra, ela explode por dentro. Ele levou um tiro de 7,65, que entrou aqui e saiu aqui. Ele não morreu. Pode levar isso? Deus deu tempo para ele se arrepender. Levou um tiro nas nádegas e deu uma hemorragia interna. E eu corri lá. Eu estava conversando com o policial, que era meu amigo, né? Na época, eu ainda era recente, eu trabalhava em rádio há pouco tempo. Ele falou: não, eu fulano e tal. E ele viu quem foram os caras que atirou nele. Ele falou que não ia falar quem é que atirou nele, porque ele sabia que ele ia partir, mas ele ia partir com Jesus. Partiu mesmo. Foi uma comoção aqui nessa cidade. Foi uma comoção. Veio gente muito calada. Porque
isso porque o pessoal do rádio anunciou, até os camaradas do rádio ficaram tudo comovidos. Isso não é Deus? Partir para a eternidade. Naquela época eu tinha muito pique, né? Para fazer essas coisas. Mas ganhei essa alma do Reino da Glória. Tenho certeza, é absoluto, que um dia eu receberei o meu galardão por esta alma. Eu fiquei com ele mais de 3 meses cuidando dele. Levava ele para cima, trabalhava de Del Rey, de onde eu ia pregar, levava ele. Ele não estudava de mim desde quando amanhecia o dia até para ele. Só, infelizmente, aconteceu o que tinha que acontecer, né? Deus sabe. Então, Paulo tinha dores de parto. Para nós finalizar o verso de número 20, diz assim: eu bem quisera agora estar presente convosco. Paulo não estava lá, né? Paulo queria, eu queria estar aí com vocês e mudar minha voz. Quando assim, é só ter a interpretação de Deus, e mudar minha voz. Você acha que Paulo falava assim? E mudar minha voz. Eu queria estar aí com vocês e mudar a minha voz, porque estou alguém que está perplexo a vosso respeito. Então o Evangelho é guerra, tá? Não vem com essa historinha dessas conversinhas que vocês escutam por aqui. O Evangelho é guerra. Nós estamos numa guerra. Miguel e o dragão. Miguel mandou o dragão para a terra. O bichão está aí, roubando, matando e destruindo. Se Deus permitir, numa outra oportunidade, nós continuaremos aqui do versículo 21 ao 31 para finalizar o capítulo 4. Vamos orar ao